Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui direto do canal Compartilhar para Vencer. Cadê o Maicon Rodrigues de Oliveira? Lucas Jordani. Vamos continuar aqui a gravação da Lei 8.112 de 90. Leitura, marcações e resumos da Lei 8.112 de 90 para o concurso do INSS. Assim que terminarmos a 8.112 de 90, nós vamos fazer da 8429, da Lei 9784, da Lei 8987, do Código de Ética dos Servidores Públicos Civis da União, vamos fazer da Constituição Federal e vamos fazer também das leis previdenciárias. A Lei 8.212, a Lei 8.213 e o Decreto 3.048, beleza? Pode ficar tranquila aí que nós vamos fazer também, tá bom? Da LOAS, faremos da LOAS também, tá bom? Uma lei de cada vez, vamos fazer com toda a certeza, tá bem? Meu amigo Lucas Jordani. Então vamos lá, vamos continuar aqui das vantagens, não é verdade? Das vantagens, vamos lá. O artigo 49. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. Além do vencimento. Nós já tínhamos visto lá em cima que vencimento é o valor fixado em lei, né? É uma retribuição pecuniária com valor fixado em lei. O vencimento é fixado em lei, é o valor fixo. Por exemplo, se a lei determina lá que o vencimento do cargo de técnico do Seguro Social, eu não sei se é, só um exemplo. Suponhamos que ele seja de R$1.000. Então isso aqui, isso aqui é o vencimento. Esse vencimento, ele é fixo, tá bom? Depois ele é alterado ali de acordo com a lei, tem lá um percentual de aumento e tal. Mas o vencimento é fixo. Aí em cima do vencimento, pode ser que haja, né, gratificação adicional e indenização. É por isso que a lei fala assim, além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: indenizações, gratificações e adicionais. Já quero adiantar uma coisa, a 8.112 de 90, ela veda a incorporação das indenizações ao vencimento ou provento para qualquer efeito. E tem mais uma coisa. O vencimento é aquele valor fixo que eu falei. Por exemplo, R$1.000 é o vencimento. A remuneração é a soma do vencimento mais as vantagens que podem ser incorporadas. As indenizações, elas não podem se incorporar ao vencimento. As indenizações. A remuneração, ela é o vencimento mais as vantagens que eventualmente podem ser incorporadas. Mas essas vantagens, para que elas sejam consideradas na remuneração, elas devem ser vantagens de caráter permanente. Vantagens de caráter temporário, elas não entram na remuneração. Eu vou voltar lá quando a gente estava falando do vencimento e remuneração, só para a gente ver isso aí, do vencimento e da remuneração. O artigo 40. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes. Aqui, permanentes. Então, para que seja considerada remuneração, esses adicionais, essas gratificações que eventualmente se incorporem ao vencimento, elas devem ser permanentes. Por que eu falei assim, eventualmente se incorporem? Você não falou, João, que é permanente? Como que ela vai se incorporar de maneira eventual? Não foi nesse sentido a palavra eventualmente. A palavra eventualmente foi no seguinte sentido, que eventualmente pode ser que uma gratificação ela se incorpore ou não. Por quê? Veja, a lei fala que além do vencimento, podem ser pagas ao servidor as seguintes gratificações, as seguintes vantagens, gratificações, adicionais e indenizações. Só que, eventualmente, pode ser que o servidor receba. Entende o sentido da palavra eventualmente?
Não é assim, porque ele recebe de maneira eventual. Não é isso, tá? Não é esse o sentido aqui da palavra, tá bom? Não é esse o sentido, não. Quando eu falei eventualmente, é da seguinte forma: pode ser que ele receba essas gratificações, esses adicionais, e pode ser que não. Porque a lei, ela fala assim, poderão ser acrescentadas ao vencimento do servidor. Poderão. Quer ver? Vejamos lá o artigo 49. Olha o que fala o artigo 49. Das vantagens. Além do vencimento, olha aqui, poderão ser pagas ao servidor. Quer dizer, eventualmente o servidor pode até receber, só que não é certeza absoluta que o servidor vai receber. A certeza absoluta é o vencimento. O vencimento o servidor vai receber. Agora, gratificações e vantagens, pode ser que ele receba e pode ser que ele não receba. Tudo bem aí? Tudo certinho? Famosos demais, obrigado você. Deus te abençoe. Deus te guarde, proteja você, toda a sua família, que Deus abençoe. Muito obrigado, viu? Então vamos lá. Então veja bem, vou explicar isso aqui com muita calma. Pode ser que o servidor receba, as seguintes vantagens: as indenizações, as gratificações e os adicionais. A certeza absoluta que se tem é que ele vai receber o vencimento. As demais vantagens poderão ser pagas. Esse verbo poderão e deverão, ele pode significar o erro ou o acerto numa questão. Porque se a questão falar assim, além do vencimento, deverão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. Essa questão está certa? Se a questão falar assim, olha, além do vencimento, deverão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. Essa questão está errada, porque a lei não fala que é um dever da administração pagar. Não é uma obrigação, não existe uma obrigatoriedade de pagar. Pode ser que essas vantagens sejam pagas. Tudo bem? Então, assim, é muito importante diferenciar essas duas palavras. As palavras poderão e deverão pode significar o erro ou o acerto numa questão. Então vamos lá, além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: indenizações, gratificações e adicionais. As indenizações, elas não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Isso aqui, pessoal, eu vou marcar, tá? Isso aqui eu vou deixar destacado, porque isso aqui cai muito em prova. Vou pegar aqui a cor vermelha para destacar isso aqui, a seta, As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Então elas não se incorporam. Tudo bem? E o que tem de questões que trazem somente isso? As indenizações se incorporam ao vencimento. Ou então a questão fala assim: além do vencimento poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: indenizações, gratificações adicionais, sendo que as primeiras se incorporam ao vencimento. Tá errado. Ou então fala assim, eu já vi questão falando assim, além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor gratificações adicionais e indenizações, sendo que a última se incorpora ao vencimento. Ele falou por último a indenização. Tá errado, porque não se incorpora. Tudo bem? Vamos lá. Parágrafo 2º. As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento nos casos e condições indicados em lei. É por isso, pessoal, que eu falei lá em cima, que poderão ser pagos ao servidor esses adicionais. Essas gratificações poderão ser pagas nos casos e condições indicados em lei. Artigo 50. As vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para efeito de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Isso aqui é o seguinte, veja bem, lá na frente, posteriormente,
Suponhamos aí, as vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores sobre o mesmo título ou idêntico fundamento. Quer dizer, se o objeto, olha só, se o objeto, porque a prova pode trazer essa questão assim, se o objeto da vantagem pecuniária posterior, ulterior, tem o mesmo título ou tem um idêntico fundamento, não haverá a computação, ou seja, elas não serão computadas e nem serão acumuladas ao vencimento para efeito de remuneração, porque o objeto ou ele é idêntico ou o título é o mesmo. Ele tem o mesmo fundamento, por exemplo, assim, deixa eu explicar um negócio para vocês aqui. Por exemplo, qual é o fundamento, só para ficar claro, agora vai ficar claro, qual é o fundamento da periculosidade e da insalubridade? Fala aí comigo, me ajuda aí, Qual é o fundamento da periculosidade ou da insalubridade? Dos dois ali, qual é o fundamento? Não é um risco, não é um tipo de risco que o servidor está se expondo? Na insalubridade, por exemplo, um servidor que trabalha, eu só vou dar um exemplo aqui, tá, pessoal? Um servidor que ele trabalha em local insalubre por conta das atribuições do cargo. Veja aí, ele trabalha no local insalubre, insalubridade. Ele trabalha no local insalubre devido às atribuições do cargo. Ou ele trabalha em um local perigoso, aqui, periculo, nossa, deu um branco aqui, Zidade. Qual é o fundamento? Não é o risco, não tem a ver com o risco. O risco à saúde, no caso da insalubridade, o risco à integridade física, no caso da periculosidade, não tem? Ele não pode acumular esses dois adicionais aqui. Vocês sabiam disso? Que ele não pode acumular? Ficou claro agora com esse exemplo, pessoal? Famosos demais, Lucas Jordani. Ficou claro agora com esse exemplo aqui da insalubridade e da periculosidade? Quando a lei fala assim, a lei fala assim, as vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Se você pegar o fundamento aqui da insalubridade e da periculosidade, tem a ver com o quê? Tem a ver com o risco. A insalubridade tem a ver com o risco à saúde, né? Por exemplo, um produto que causa câncer. E a periculosidade tem a ver com o risco à integridade física. Por exemplo, um policial federal trabalha ali na fronteira, combatendo o tráfico de drogas, corre o risco ali de sofrer um atentado, tomar um tiro, não é verdade? Então, esses dois adicionais aqui, eles não podem ser acumulados. Tanto é verdade que se o servidor tiver direito ao mesmo tempo ao adicional de insalubridade e ao adicional de periculosidade, ele vai ter que optar por um dos dois. Ou ele recebe, pessoal, na última semana aí, nessa última semana, né? Eu tô me recuperando da Covid ainda. Eu fiquei 8 dias de atestado por conta da Covid. Eu tava até com o atestado ali, só que eu levei pro serviço. E eu ainda tô me recuperando, então às vezes eu fico cansado, viu? Então veja bem, a insalubridade, a periculosidade não pode acumular. Entendeu? Não pode acumular. Ficou claro aí? O Lucas Jordani está comigo, famosos demais está comigo. Ficou claro agora? Então veja, as vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores sobre o mesmo título ou idêntico fundamento. Beleza, meu povo? Perfeito aí?
Aqui João Carlos Espíndola do canal Compartilhar para Vencer Concursos Públicos. E aí, meu povo? Ficou claro?